Olá, crianças, tudo bem? Como vocês estão? Hoje eu vim aqui para contar uma história linda para vocês. A história de Daniel, você já conhece? Ela está escrita lá no livro de Daniel, capítulo 6. Vamos à história? Então, Daniel, ele foi levado preso, cativo, para um país que não servia a Deus. Mas Daniel era fiel, ele adorava ao Senhor. Mesmo lá nesse país onde as pessoas não adoravam ao Senhor, ele continuava sendo fiel. Daniel era fiel em tudo que fazia. Todo serviço que davam para ele fazia com muita excelência. Ele fazia tudo bem, tudo correto. E com isso tudo, o rei Dario, ele ficava muito feliz e ele deu um cargo de muita confiança a Daniel, um cargo elevado, e isso despertou a inveja dos outros líderes. Eles ficaram com muita inveja de Daniel, sabia? E isso tudo fez com que eles ficassem com esse sentimento ruim chamado inveja. Isso não é legal, né, crianças? A inveja, isso não é de Deus. E o que aconteceu depois disso tudo, com a inveja, eles começaram a vigiar Daniel. Tudo que Daniel fazia, eles começaram a vigiar para tentar pegar algum erro de Daniel. Só que, como eu já falei para você, Daniel, ele era fiel em tudo, fazia tudo muito correto. E eles observaram que Daniel, além de fazer tudo correto, ele adorava a Deus 3 vezes ao dia. E aí eles pensaram, vamos falar para o rei que as pessoas precisam, para o rei fazer um decreto que em 30 dias as pessoas só possam fazer petições ao rei. E se elas forem pegas fazendo petições a qualquer outra pessoa, a qualquer outro deus, que elas sejam jogadas na cova dos leões. Eles foram e falaram isso tudo para o rei. E o rei, como ele gostava, né? Ele deixou o seu ego crescer, ele gostava de se sentir adorado, exaltado, gostava de ver as pessoas se curvando a ele. Crianças, o rei concordou com esse decreto. E daí, quando Daniel soube desse decreto, Daniel, você acha que Daniel ficou com medo? Que Daniel ficou, eu não vou mais poder adorar o meu Deus? Eu não vou mais poder ficar fazendo orações ao meu Deus? Não. Daniel, ele foi para sua casa e a Bíblia diz que ele foi para o seu quarto e lá ele começou orando ao Senhor. E sabe, os líderes estavam esperando apenas isso. Era isso mesmo que eles estavam esperando que acontecesse. E aí, quando eles viram Daniel orando, eles pegaram Daniel e levaram Daniel até a presença do rei. E aí eles falaram, rei, o Senhor não fez um decreto falando que as pessoas só poderiam adorar ao Senhor, só poderiam fazer petições ao Senhor, o rei? Aí o rei falou, sim, eu falei isso. Aí eles falaram, pois bem, Daniel estava fazendo petições ao seu Deus. Crianças, Daniel, o rei, ele não podia acreditar, ele não pôde acreditar nisso tudo que estava acontecendo, sabe por quê? Porque ele gostava de Daniel. Ele gostava de como Daniel fazia o seu trabalho, ele tinha um carinho por Daniel. Só que ele não podia voltar atrás. Sabe o que aconteceu? Ele mandou colocar Daniel na cova dos leões. Ele mandou que lançassem Daniel na cova. E aí, vamos colocar Daniel na cova? Primeiro a gente vai colocar os leões. Esses leões famintos, muito bravos. E
Depois, os líderes foram e lançaram Daniel na cova junto com os leões. E depois disso, mandaram que colocassem uma pedra. E o rei, ele foi para sua casa e ele, naquela noite, ele ficou muito angustiado. O rei, ele não conseguia dormir. Ele ficava de um lado para o outro andando. Ele não conseguiu se alimentar. Ele não conseguiu dormir. E a noite passou. E quando foi de manhã, o rei chegou, foi até a cova, chegou perto da pedra e gritou por Daniel e falou: ó Daniel, que o seu Deus, a quem você serve continuamente, tenha te salvado, tenha te livrado da boca dos leões. E Daniel, lá de dentro da cova, ele gritou: ó rei, vive eternamente. E sabe, crianças, Daniel falou para o rei: rei, o Senhor, o meu Deus, ele enviou um anjo para tapar a boca dos leões. E esse anjo tapou a boca dos leões e o meu Deus me livrou. Ele viu que não tinha nenhum mal, nenhuma acusação contra mim, e eu não tinha feito nenhum mal contra o Senhor, rei. E Deus, o meu Deus, ele me livrou. E o rei mandou que tirassem Daniel, mandou que tirassem a pedra e que Daniel fosse retirado lá de dentro. E Daniel saiu sem nenhum arranhão e aquela felicidade tomou conta do rei. E todos viram o Deus que Daniel servia. E sabe, o rei mandou que lançassem aqueles líderes na cova junto com os leões. E eles foram lançados. E sabe o que a Bíblia fala? Que antes mesmo deles chegarem lá ao fundo da cova, eles foram devorados, crianças. Não sobrou nenhum pedacinho para contar a história. E olha que coisa linda que aconteceu. O rei mandou fazer um decreto. O rei mandou fazer um lindo decreto que se encontra a partir do versículo 26. E eu vou estar lendo para vocês. Que diz assim: eu ordeno que todas as pessoas do meu reino respeitem e honrem o Deus que Daniel adora, pois ele é o Deus vivo, que vive para sempre. O seu reino nunca será destruído, o seu poder nunca terá fim. Ele socorre e salva no céu e na terra. Ele faz milagres e maravilhas. Foi ele quem salvou Daniel, livrando das garras dos leões. Que lindo, né, crianças? E todos puderam adorar. Todos viram e glorificaram a Deus, o Deus de Daniel. Será, crianças, que nós somos fiéis como Daniel é? Muitas vezes nós somos infiéis e não temos tempo, não tiramos um tempo para a gente adorar o nosso Deus. Quanto tempo você leva nos seus games, nas redes sociais? Quanto tempo a gente fica no videogame? A gente fica no YouTube vendo vídeos que não edificam a nossa vida, que não fazem bem para o nosso coraçãozinho e faz a gente pecar, afasta a gente de Deus, afasta a gente daquilo que é bom. Pecar é tudo aquilo que nos afasta do nosso Deus, sabe? Temos que adorar o nosso Deus, o Deus vivo, o Deus que fez ontem, hoje e faz eternamente. Assim como Daniel, eu espero que você tenha aprendido com essa história. Eu aprendi, temos que ser fiéis ao nosso Deus. Amém, crianças?
que nós sejamos fiéis ao nosso Deus, que nós possamos estar adorando o nosso Deus em tudo, em todos os momentos. Daniel, ele poderia ser engolido, ser morto pelos leões. Ele sabia que ele poderia ser, mas nem por isso ele desistiu de ser fiel a Deus. E assim Deus foi fiel a ele também e o livrou. Vamos ser fiéis. Um beijo. Se você gostou dessa história, não deixe de curtir, compartilhar com seus amiguinhos, para que eles possam também aprender da palavra do Senhor. Vamos estar falando com o Papai do Céu? Coloca a mão no seu coraçãozinho e vamos orar. Senhor Deus, eu te agradeço pela tua palavra. Me ensine a estar sendo fiel ao Senhor em tudo que eu fizer na minha vida. Me ensine a te buscar, a orar, a falar contigo, Senhor. Que a tua presença e o teu Espírito Santo sejam fortes em minha vida. Eu oro pelo nome de Jesus. Amém. Amém? Um beijo, fique com Deus. Tchau, tchau.